Confia em mim, eu irei devagar. Essas foram as palavras que o milionário sussurrou para a jovem na primeira vez deles juntos. Ela, pura e inexperiente, jamais imaginou que aquele homem frio e poderoso escondia uma solidão tão profunda, nem que esse encontro mudaria os dois para sempre. Me conta de onde você está assistindo. Se você quer conhecer essa história de paixão verdadeira, se inscreve no canal e deixa o like. Você não vai se arrepender. O Mercedes preto parou em frente ao restaurante mais luxuoso de Petrópolis. As luzes da cidade imperial refletiam-se sobre a carroceria polida como estrelas caídas sobre um lago noturno. Yara sentiu suas mãos tremerem ao segurar a pequena bolsa de tecido que havia pertencido à sua avó, uma relíquia familiar tão fora de lugar neste mundo de opulência quanto ela mesma se sentia. Às vezes, o destino traça seus caminhos mais importantes com os gestos mais imperceptíveis. Pensou enquanto observava o edifício centenário de pedra que abrigava o restaurante com 2 estrelas Michelin. O motorista abriu a porta e o aroma de jasmim da noite serrana misturou-se com as fragrâncias importadas que emanavam do interior. Nunca havia pisado em um lugar assim, onde os candelabros de ferro batido brilhavam como constelações capturadas e as taças de cristal refletiam a luz de 1000 velas. Mas ali estava ela, uma jovem de 25 anos, criada entre plantações de café no interior de Minas Gerais, prestes a jantar com um homem que poderia comprar toda a sua cidade natal sem consultar sequer seu extrato bancário. Quando Tadeu Mendonça apareceu no saguão, Yara conteve a respiração. Aos 42 anos, ele projetava uma presença que parecia preencher cada espaço que ocupava. Seu terno italiano sob medida contrastava com a simplicidade do vestido azul que ela havia escolhido com tanto esmero. Mas foram seus olhos que a cativaram desde o primeiro dia na biblioteca, olhos que escondiam um oceano de solidão por trás de decisões empresariais implacáveis e relógios suíços que custavam mais que uma fazenda inteira. Você está linda, disse ele em voz baixa com aquele sotaque paulistano que suavizava suas palavras. Yara notou como os olhares dos comensais pousavam sobre eles enquanto o maître os conduzia a uma mesa afastada junto a uma janela que oferecia vistas para o vale e as montanhas da Serra da Mantiqueira. A cidade imperial se estendia abaixo, suas luzes cintilando como vagalumes na escuridão. Tudo isso é demais, sussurrou ela, observando a louça de porcelana e os talheres de prata dispostos com precisão milimétrica. Tadeu sorriu, e por um instante a máscara do poderoso empresário imobiliário se desvaneceu, revelando o homem vulnerável que ela havia começado a conhecer durante essas 3 semanas na biblioteca de sua fazenda centenária. Às vezes precisamos sair do nosso mundo para nos enxergarmos com clareza, respondeu enquanto servia vinho em sua taça. Como aqueles livros de Guimarães Rosa e Clarice que discutimos ontem. Os personagens só se compreendem quando abandonam o familiar. Seus olhares se encontraram sobre a mesa, e naquele momento, Yara soube que havia começado algo que mudaria o curso de sua vida para sempre. O destino havia traçado uma linha invisível 3 semanas atrás, quando ela derrubou uma pilha de livros antigos na biblioteca e ele, contrariando todas as expectativas, ajoelhou-se para ajudá-la a recolhê-los. Seus dedos se tocaram sobre uma edição rara de Carlos Drummond de Andrade, e esse simples contato havia despertado algo adormecido em ambos. O que nenhum dos dois podia imaginar era o quanto teriam que lutar para proteger aquele instante de autenticidade em um mundo empenhado em transformá-lo em mais uma história previsível de desigualdade e poder. A fazenda dos Mendonça erguia-se como um patriarca digno entre as araucárias e ipês da Serra Fluminense, com suas paredes de pedra douradas por séculos de sol e suas janelas emolduradas por trepadeiras que explodiam em cores vibrantes. Para Yara, cada manhã que cruzava o pátio de pedra em direção à biblioteca era como adentrar um mundo saído dos romances que tanto amava. Naquela segunda-feira de fins de novembro, a luz filtrava-se através dos vitrais, criando padrões dourados e carmesim sobre as lombadas de couro dos livros. A biblioteca era um labirinto de conhecimento, estantes de jacarandá que chegavam até o teto, escadas deslizantes de madeira escura
e o aroma inconfundível de papel antigo e encadernações em couro que falavam de outros tempos. "Bom dia!" A voz de Tadeu a surpreendeu, vinda de um canto onde a luz mal chegava. Yara quase deixou cair o catálogo que trazia nas mãos. Desde o jantar em Petrópolis 3 noites atrás, algo havia mudado entre eles. Uma corrente subterrânea de cumplicidade que nenhum se atrevia a nomear. "Achei que você estaria em São Paulo, na reunião com os investidores estrangeiros", respondeu ela colocando cuidadosamente o catálogo sobre a escrivaninha de jacarandá. Tadeu avançou em direção à luz. Vestia-se de maneira informal, algo incomum nele. Calças de linho e uma camisa branca com as mangas dobradas que revelavam antebraços bronzeados. Sem sua habitual armadura de formalidade, parecia mais jovem, mais acessível. "Deleguei para Ravi", disse, referindo-se ao seu primo e sócio. "Há prioridades que negligenciei por tempo demais." Seus olhos percorreram as estantes com uma mistura de reverência e melancolia. Esta biblioteca era o coração do meu pai. A única coisa que ele realmente amava, além do mar. Continuou passando os dedos pela lombada de um volume encadernado em couro vermelho. "Quando ele morreu, jurei que a manteria viva. Mas em 20 anos, mal passei tempo aqui." Yara observou como a luz desenhava sombras sob suas maçãs do rosto, ressaltando a tensão de um homem, dividido entre o império que havia construído e a humanidade que havia sacrificado para alcançá-lo. "As bibliotecas são refúgios", disse ela, tomando coragem. "Meu pai diz que os livros são como pessoas. Se você prestar atenção, eles contam segredos que não compartilham com qualquer um." Um sorriso inesperado iluminou o rosto de Tadeu. "Seu pai deve ser um homem sábio. É um simples cafeicultor de Minas. Mas tem mais livros em sua pequena casa que alguns doutores que conheço." A risada de Tadeu ressoou entre as paredes centenárias, um som tão pouco habitual que até mesmo ele pareceu surpreso. "Quero mostrar algo a você", disse, guiando-a até um canto afastado da biblioteca, onde uma vitrine de cristal protegia vários volumes. "Esta é a coleção drummondiana do meu pai. Primeiras edições, algumas com dedicatória. Com mãos que revelavam uma delicadeza incongruente, com sua fama de negociador implacável, Tadeu abriu a vitrine e extraiu um exemplar de Sentimento do Mundo. Ao abri-lo, um papel dobrado caiu ao chão. Yara o recolheu instintivamente. Era um desenho a lápis, amarelado pelo tempo. O perfil de uma mulher jovem com cabelo ondulado, preso em um coque baixo, olhando para um horizonte invisível. A semelhança com Yara era inquietante, como olhar-se em um espelho distorcido pelo tempo. "Quem é?" perguntou, sentindo seu coração acelerar sem razão aparente. A expressão de Tadeu mudou, como se uma nuvem tivesse escurecido o sol. "Alguém que fez parte da minha vida há muito tempo", respondeu, tomando o desenho com uma gentileza que revelava a profundidade da ferida. "Alguém que me ensinou que as histórias nem sempre terminam como nos livros." Esse foi o primeiro obstáculo que Yara percebeu. Um fantasma entre eles, uma história inacabada que Tadeu carregava como uma corrente invisível. "No meu interior dizemos que as feridas mal curadas sempre se reabrem com a chuva", comentou ela, surpreendendo-se com sua própria audácia. Tadeu a olhou com uma intensidade que a fez conter a respiração. "Talvez seja hora de permitir que cicatrizem adequadamente", respondeu, guardando o desenho com cuidado entre as páginas de Drummond. "Você gostaria de me acompanhar a uma exposição no Rio este fim de semana? Carlos Drummond e seus contemporâneos. Pensei que poderia interessar você." O convite flutuou entre eles como uma ponte estendida sobre águas desconhecidas. Yara sabia que aceitar significaria cruzar uma linha, adentrar um terreno onde bibliotecárias do interior não costumavam se aventurar com magnatas imobiliários. "Eu adoraria", respondeu, escutando sua própria voz como se pertencesse a outra pessoa, uma Yara mais corajosa que ela mesma. O que ela não sabia era que do outro lado da porta de Jacarandá, Jurema Mendonça, a irmã de Tadeu, havia escutado cada palavra, e que seus olhos verdes, tão similares aos do irmão, mas carentes da recém-descoberta calidez dele, já traçavam estratégias para proteger o que ela considerava o legado familiar. O Museu de Arte Moderna do Rio se erguia como um gigante de vidro e aço,
na orla da Baía de Guanabara, contrastando com as curvas naturais do Pão de Açúcar e o verde exuberante do Parque do Flamengo. Yara avançava junto a Tadeu pelas salas luminosas, onde os versos de Drummond se entrelaçavam com fotografias de época e manuscritos originais. A exposição A Rosa e o Povo, Carlos Drummond e a Geração de 45 havia atraído a elite cultural e social do país. É fascinante como palavras escritas há quase 80 anos continuam ressoando com tanta força, comentou ela, detendo-se diante de um manuscrito original de A Flor e a Náusea. Tadeu a observava mais a ela do que as obras expostas, cativado pela forma como seus olhos se iluminavam diante de cada descoberta. É o poder da verdade autêntica, respondeu. Quando alguém escreve das entranhas, o tempo se torna irrelevante. Uma voz feminina afiada como cristal quebrado interrompeu o momento. Tadeu, que surpresa encontrá-lo aqui. Jurema Mendonça avançou na direção deles como uma embarcação de luxo cortando as águas, usando um vestido preto de estilista que contrastava dramaticamente com seu cabelo loiro platinado. 3 pessoas a acompanhavam, um homem de aspecto distinto e um casal de meia-idade cujas joias e postura gritavam Antiga Fortuna Carioca. Estive te ligando a manhã toda. Tínhamos a reunião com os Vasconcelos, disse Jurema, ignorando deliberadamente Yara. Tive que lidar com as perguntas deles sobre o projeto de Angra sozinha. Tadeu tensionou o maxilar, um gesto quase imperceptível que Yara já havia aprendido a reconhecer como sinal de contenção. Jurema, apresento-lhe Yara Oliveira, disse com uma calma estudada. Yara, minha irmã Jurema. Os olhos de Jurema percorreram Yara de cima a baixo, avaliando-a como quem examina uma falsificação em sua galeria de arte. Ah, sim, a bibliotecária, pronunciou a palavra como se fosse um diagnóstico vergonhoso. Tadeu mencionou que havia contratado ajuda para catalogar a coleção do papai. O desconforto se espessou no ar como névoa. Os acompanhantes de Jurema trocaram olhares que combinavam curiosidade e desdém. Na verdade, Yara é formada em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Interveio Tadeu, surpreendendo a própria Yara com a firmeza de sua defesa. Seu conhecimento sobre literatura brasileira é excepcional. Uma mentira piedosa. Yara só havia cursado 2 anos antes que as dificuldades econômicas familiares a obrigassem a abandonar os estudos. Sentiu o calor subindo por suas bochechas. Que interessante, respondeu Jurema com um sorriso que não alcançava seus olhos. Você deve vir ao nosso jantar beneficente no próximo fim de semana, Tadeu. Os Montgomery vêm de Londres especificamente para discutir o projeto da Marina. A mensagem era clara como água. Aqui há negócios importantes. Não há tempo para distrações sentimentais. Estaremos lá, respondeu ele, colocando sutilmente sua mão nas costas de Yara. O plural caiu como uma bomba no reduzido círculo. Jurema empalideceu visivelmente. É um jantar privado, familiar, começou. Yara é minha convidada, interrompeu Tadeu com um sorriso que desmentia a firmeza de seu tom. Agora, se nos dão licença, há um Clarice que Yara quer me mostrar. Tomando-a suavemente pelo braço, conduziu-a a outra sala. Yara sentia que lhe faltava o ar. Você não deveria ter me incluído, sussurrou quando estavam longe. E menos ainda inventar que sou formada. Tadeu parou junto a uma vitrine que continha cartas originais de Clarice Lispector para Drummond. Não foi uma invenção. Foi uma projeção, respondeu, olhando-a diretamente. Vi suas anotações sobre os textos de Clarice. Não são feitas por alguém sem formação acadêmica profunda. 2 anos na universidade e muitas noites lendo sob a luz de uma lanterna quando meus pais achavam que eu dormia, confessou ela. Não é exatamente um diploma da USP. A verdadeira educação nem sempre vem com diploma, disse ele, aproximando-se, até que o aroma a sândalo de sua loção pós-barba envolveu Yara como uma carícia invisível. E não a incluí por gentileza. Incluí porque quero que você esteja lá. Seus olhos, normalmente calculistas e frios quando tratava com o mundo exterior, mostravam agora uma vulnerabilidade que desarmou completamente Yara. Sua irmã me odeia.
Minha irmã protege o que acredita ser nosso legado. Poder, influência, conexões adequadas, respondeu ele com um toque de tristeza. Mas há tempo esqueceu de se perguntar se esse legado nos faz felizes. De volta à fazenda, enquanto o Mercedes atravessava paisagens de montanhas douradas pelo entardecer fluminense, Yara contemplava o perfil de Tadeu recortado contra o céu avermelhado. Sentia que avançavam para algo inevitável, belo e aterrador em partes iguais. O que não podia imaginar era que o jantar beneficente para o qual haviam sido convidados seria o cenário onde as paredes invisíveis entre seus mundos se tornariam dolorosamente tangíveis. O Jockey Club do Rio de Janeiro resplandecia naquela noite como um porta-joias antigo, aberto para exibir seus tesouros. Lustres de cristal projetavam uma luz dourada sobre paredes revestidas de madeira nobre e tapeçarias que narravam histórias da aristocracia brasileira. Yara atravessou o saguão de braço dado com Tadeu, sentindo o peso de cada olhar sobre seu vestido verde esmeralda, simples mas elegante, o mais caro que havia comprado em sua vida, e sobre a ausência de joias em seu pescoço, onde as outras mulheres exibiam diamantes e esmeraldas como armaduras de classe social. Jurema os recebeu com um sorriso tenso, usando um Carolina Herrera vermelho que contrastava com sua palidez natural. Ao seu lado, Ravi Mendonça, primo de Tadeu e diretor financeiro do grupo empresarial familiar, avaliava Yara com curiosidade mal disfarçada. Alto, magro, com o cabelo negro penteado com precisão milimétrica, Ravi irradiava a confiança de quem nunca conheceu a escassez. Bem-vindos, disse Jurema beijando o irmão em ambas as faces e apenas roçando as de Yara. Os Montgomery estão ansiosos para falar com você, Tadeu. Organizei a mesa para que você se sente ao lado de Elizabeth. Elizabeth Montgomery. Yara havia ouvido esse nome em sussurros entre os funcionários da fazenda. Herdeira de uma fortuna naval britânica, recentemente divorciada, e, segundo os rumores, o partido perfeito que a família Mendonça vinha considerando para Tadeu há anos. Obrigado pela consideração, Jurema, respondeu Tadeu em tom neutro. Mas me sentarei com Yara, como corresponde à minha acompanhante. Um silêncio incômodo caiu sobre o pequeno grupo. Foi Ravi quem o quebrou, oferecendo seu braço a Yara com um sorriso que parecia genuíno. Permita-me dar um tour por este velho edifício enquanto os irmãos terminam de discutir os arranjos florais, disse com uma piscadela cúmplice. Yara aceitou, agradecida pela oportunidade de escapar da tensão. Enquanto se afastavam, ouviu Jurema sibilar algo sobre indiscrição pública e responsabilidades familiares. Ravi a conduziu por salões, onde retratos de brasileiros ilustres vigiavam a partir de paredes centenárias. Não deixe Jurema intimidá-la, disse finalmente, parando junto a uma janela que oferecia vistas para o Jockey Club iluminado. Seu latido é pior que sua mordida. Por que você está me ajudando? Perguntou Yara diretamente. Mal me conhece. Ravi sorriu, uma expressão que transformava seu rosto anguloso em algo quase afável. Porque nos 15 anos que trabalho com meu primo, nunca o vi olhar para ninguém como olha para você, respondeu com simplicidade. E porque, contrariamente ao que você possa pensar, nem todos na família somos snobs insuportáveis. Yara não pôde evitar sorrir. Só 90% então. 85% no máximo, riu Ravi, piscando para ela. O jantar transcorreu em um equilíbrio precário. Yara se viu sentada entre Tadeu e um idoso colecionador de arte, cuja paixão por Carlos Drummond resultou ser um salva-vidas inesperado. À sua frente, Elizabeth Montgomery, deslumbrante em um vestido de seda cor champanhe, dividia sua atenção entre a conversa geral e olhares avaliativos para o casal que formavam Tadeu e Yara. Foi durante a sobremesa que a primeira rachadura apareceu na fachada cuidadosamente mantida. Uma jovem jornalista da Folha de São Paulo, convidada por sua cobertura de causas beneficentes, aproximou-se da mesa. Senhor Mendonça, poderia fazer algumas perguntas sobre o projeto de restauração do antigo bairro Pesqueiro? Ouvi dizer que estão envolvidos capitais britânicos. O olhar de alarme que Jurema lançou do outro extremo do salão foi quase cômico. Tadeu, no entanto,
respondeu com tranquilidade, explicando a iniciativa para reabilitar casas de pescadores tradicionais sem deslocar os habitantes originais. Um projeto que, segundo explicou, combinava a preservação do patrimônio com justiça social. É refrescante ouvir um empreendedor imobiliário falar de justiça social, comentou a jornalista com um sorriso cético. Talvez sua nova acompanhante esteja exercendo uma influência humanizadora? Comenta-se que ela vem de um ambiente muito diferente do seu. O silêncio que se seguiu foi denso como névoa marinha. Yara sentiu que todos os olhos se cravavam nela, avaliando, julgando, classificando-a como uma anomalia naquela equação social. Minha acompanhante tem nome, respondeu Tadeu com uma calma gélida, que Yara reconheceu como seu tom mais perigoso. Chama-se Yara Oliveira, e efetivamente me ensina todos os dias que há perspectivas valiosas além dos 4 bairros de São Paulo, que alguns confundem com o universo inteiro. A tensão se dissipou quando Jurema interveio, dirigindo a conversa para o leilão beneficente. Mas o dano estava feito. Durante o resto da noite, Yara sentiu como os olhares a seguiam, como os sussurros floresciam à sua passagem como cogumelos depois da chuva. No carro de volta à fazenda sob um céu pontilhado de estrelas, Tadeu permaneceu em silêncio, seu maxilar tenso revelando a tempestade interior. Sinto muito, disse Yara finalmente rompendo a quietude. Minha presença complica sua vida. Tadeu deteve o veículo em um mirante com vista para o vale. A serra, negra e prateada sob a lua, estendia-se como um manto de segredos. Olhe para mim, pediu, virando-se para ela. Não se desculpe por existir, por ser quem é. Se alguém deve se desculpar, sou eu, por expô-la à crueldade disfarçada de cortesia que chamamos alta sociedade. Suas mãos encontraram as dela na escuridão. Durante anos naveguei nessas águas, Yara. Joguei segundo suas regras, sorri para pessoas que desprezo. Fechei negócios sobre taças de champanhe, enquanto ignorava a voz que me dizia que estava traindo o que meu pai realmente valorizava. A autenticidade. A vulnerabilidade em sua voz comoveu Yara mais que qualquer declaração grandiosa. Então, por que continua? Perguntou suavemente. O sorriso de Tadeu continha mais tristeza que alegria. Porque construí um labirinto tão perfeito que esqueci como sair dele, confessou. Até que você apareceu com suas perguntas simples e seus valores inquebrantáveis e me mostrou que as paredes que eu acreditava intransponíveis eram apenas projeções do meu próprio medo. Inclinou-se lentamente, dando-lhe tempo para recuar se assim desejasse. Mas Yara avançou para encontrá-lo no meio do caminho. Seu primeiro beijo teve sabor de vinho caro e verdades longamente postergadas, de promessas que nenhum dos dois se atrevia a formular em voz alta. O que não sabiam era que no dia seguinte, o jornal Folha de São Paulo publicaria uma pequena nota em sua seção social. O magnata imobiliário Tadeu Mendonça aparece em público com sua nova parceira, uma jovem mineira sem conexões conhecidas no âmbito empresarial ou social paulista. A fotografia que acompanhava o texto mostrava Yara olhando para Tadeu com uma mistura de admiração e temor, como quem contempla um tesouro que teme não merecer. Era apenas o começo da tempestade. A notícia se espalhou como fogo em um cafezal seco durante agosto. O título do estado de São Paulo era discretamente provocativo. Romance ou estratégia? O herdeiro do Império Mendonça e sua misteriosa bibliotecária mineira. A revista Caras havia oferecido uma soma considerável por uma entrevista exclusiva. Até o jornal local de Três Pontas havia publicado um artigo intitulado Das Montanhas de Café à Alta Sociedade, a Cinderela Mineira que conquistou São Paulo. Yara deixou cair o último jornal sobre a mesa da cozinha da fazenda, onde tomava café da manhã sozinha. O café havia esfriado enquanto lia, horrorizada, como sua vida privada se transformava em espetáculo público. Janaína, a governanta que havia servido a família Mendonça por 3 décadas, serviu-lhe uma xícara fresca, com um sorriso compassivo. Não dê atenção a eles, menina, disse com seu sotaque mineiro carregado. Os ricos sempre precisam de algo para comentar enquanto comem lagosta. Yara tentou sorrir, mas sentia um peso opressivo no peito.
As últimas 2 semanas haviam sido um turbilhão. Seu relacionamento com Tadeu havia florescido na intimidade da biblioteca, em passeios pelos arredores da propriedade, em conversas que se estendiam até o amanhecer. Mas a cada dia, a pressão externa aumentava. Ligações anônimas com respirações pesadas, olhares hostis quando acompanhava Tadeu a São Paulo. Comentários mordazes mal disfarçados. O som de passos firmes atirou de seus pensamentos. Tadeu entrou na cozinha, o telefone grudado à orelha, o senho franzido em uma expressão que Yara já reconhecia como sua cara de negócios. Não, Ravi, não vou adiar o projeto de Paraty só porque os Montgomery ameaçam retirar seu investimento, disse com firmeza. Se querem jogar esse jogo, buscaremos financiamento alternativo. Ao ver Yara, sua expressão suavizou. Terminou a ligação rapidamente e sentou-se à sua frente, tomando suas mãos entre as suas. Bom dia, Sol, disse com um sorriso que não ocultava completamente sua preocupação. Dormiu bem? Yara apontou para os jornais com um gesto da cabeça. Defina bem. Tadeu revisou os títulos, seu maxilar tensionando a cada palavra. Sinto muito, disse finalmente. Isso é exatamente o que eu não queria que acontecesse. Não se desculpe. Não é culpa sua que sua vida seja de interesse público. Mas é minha culpa expô-la a isso, respondeu ele, passando uma mão pelo cabelo em um gesto de frustração. Jurema me advertiu que isso aconteceria. Yara se tensionou ao ouvir o nome da irmã. Quando você falou com ela? Ontem. Ela me ligou para informar que os Montgomery estão reconsiderando sua participação em 3 dos nossos projetos, citando preocupações sobre a direção pessoal da empresa. A raiva emergiu como lava quente no peito de Yara. Então, para sua irmã e seus sócios, sou um risco empresarial, disse com voz tensa. Tadeu bateu na mesa com a palma da mão, sobressaltando Janaína, que se retirou discretamente. Não me importa o que pensem, exclamou. Durante 20 anos, antepus os interesses da Mendonça Incorporações à minha própria felicidade. Rejeitei relacionamentos, cancelei férias, sacrifiquei tudo pelo legado familiar. E para quê? Para construir mais hotéis de luxo onde antes havia casas de pescadores? Yara nunca o tinha visto assim, com as emoções tão à flor da pele. O sempre controlado Tadeu Mendonça parecia prestes a se romper. Não quero ser a causa de uma ruptura com sua família, disse ela suavemente. Tadeu respirou fundo, recuperando algo de compostura. Você não é a causa, é o catalisador, respondeu. Isso vem se gestando há anos. Jurema e eu temos visões muito diferentes sobre o que deve ser a Mendonça Incorporações. Ela quer mais luxo, mais exclusividade. Eu estou cansado de deslocar comunidades inteiras para construir resorts onde os ricos podem fingir que o mundo exterior não existe. Levantou-se e caminhou até a janela, contemplando as montanhas que se estendiam até onde a vista alcançava. Tomei uma decisão, disse finalmente. Vou dividir a empresa. Jurema pode ficar com o ramo de desenvolvimento de luxo. Eu me concentrarei em projetos de revitalização urbana sustentável. Yara o olhou com assombro. Tem certeza? É uma mudança radical. O sorriso de Tadeu tinha um quê de liberação. Pela primeira vez em anos, sim, estou completamente seguro. E há algo mais, acrescentou, retornando à mesa e ajoelhando-se junto a ela em um gesto que lembrou a Yara seu primeiro encontro na biblioteca. Quero que você faça parte disso, de tudo isso. Da minha vida, dos meus planos, do meu futuro. O coração de Yara deu um salto. A intensidade nos olhos de Tadeu era esmagadora. Tadeu, mal nos conhecemos, começou. Conheço você melhor em 2 meses que pessoas com quem trabalhei durante décadas, interrompeu. Com você posso ser quem realmente sou, não quem todos esperam que eu seja. Tirou do bolso um pequeno objeto que brilhou sob a luz matinal. Uma chave antiga, de ferro forjado com um intrincado desenho de folhas de café. Isso abre a porta de uma casa em Paraty, explicou. Uma casa branca junto ao mar, longe de jornais, investidores e expectativas familiares. Quero que vamos lá neste fim de semana. Apenas nós 2, sem São Paulo, sem Jurema, sem o peso do sobrenome Mendonça. Yara tomou a chave, sentindo seu peso na palma da mão. Uma chave que abria muito mais que uma porta física.
Está bem, respondeu, tomando a decisão mais impulsiva de sua vida. Vamos a Paraty. O que nenhum dos dois imaginava era que Jurema Mendonça já estava em movimento e que a ruptura que Tadeu planejava anunciar desencadearia forças que ameaçariam separar o que apenas começava a se unir. Paraty emergia do mar como um sonho de cal e pedra. As casas brancas, apertadas umas contra as outras, desciam pela encosta até beijar a água azul cobalto. Os artistas coloniais haviam amado esta vila, este recanto da Costa Verde, onde a brisa marinha moldava as palmeiras até convertê-las em esculturas ondulantes, e os pescadores ainda cantavam modas de viola nas tabernas portuárias. A casa que Tadeu havia mencionado resultou ser uma antiga residência de pescadores restaurada com gosto requintado. 3 níveis escalonados que desciam até uma pequena enseada privada, terraços com buganvílias trepadeiras, pisos de terracota rústica e vigas de madeira centenária. Um refúgio que combinava a autenticidade brasileira com discretos toques de modernidade. É linda, sussurrou Yara, percorrendo com o olhar a sala de estar, com suas amplas janelas que emolduravam o mar como se fosse um quadro vivo. Era de minha mãe, explicou Tadeu, depositando as malas junto a um sofá coberto de linho branco. O único bem que não incorporou ao patrimônio familiar. Seu cantinho de liberdade, como ela chamava. Havia uma nota de saudade em sua voz que Yara não ignorou. Durante as semanas em que vinham se conhecendo, Tadeu quase nunca havia mencionado sua mãe, além daquela conversa em São Paulo. Ela já não... Vive em Florença, respondeu ele, dirigindo-se à cozinha de conceito aberto. Foi embora quando eu tinha 16 anos. Não suportou mais a vida que meu pai havia desenhado para ela. A esposa perfeita do empresário perfeito, sempre sorridente em eventos beneficentes, sempre calada em reuniões familiares. Tirou uma garrafa de vinho branco da geladeira e 2 taças de um aparador. Ela me deixou esta casa em seu testamento antecipado. Disse que algum dia eu entenderia por que precisava de um espaço que fosse só meu, não dos Mendonça. Yara aceitou a taça que ele oferecia, processando a revelação. E seu pai? Como reagiu quando ela foi embora? O sorriso de Tadeu tinha um quê amargo. Comprou 3 empresas no mês seguinte, trabalhou 18 horas por dia durante 1 ano, e nunca, nenhuma só vez, pronunciou seu nome de novo. Assim chorava Augusto Mendonça, conquistando, adquirindo, expandindo o império. Saíram para o terraço, onde a brisa marinha carregada de iodo e sal os envolveu como uma carícia salina. O sol começava a descer, convertendo o mar em uma lâmina de ouro líquido. E você? Como chorou sua partida? Tadeu contemplou o horizonte, onde as silhuetas dos barcos pesqueiros regressavam ao porto. Me tornei meu pai, respondeu com simplicidade devastadora. Adotei sua frieza, seu pragmatismo impiedoso, sua capacidade de compartimentar emoções. Funcionou durante mais de 2 décadas, até que uma bibliotecária mineira derramou uma pilha de livros antigos sobre meus sapatos italianos. Seu olhar encontrou o de Yara, e havia nele uma vulnerabilidade que contradizia o poderoso empresário que o mundo conhecia. O jantar transcorreu no terraço, sob um céu que se transformava gradualmente em um manto de estrelas. Compartilharam frutos do mar recém-trazidos do porto, pão com azeite e bolinhos de bacalhau, rindo e conversando enquanto a noite brasileira desdobrava sua magia ao redor deles. Foi depois do jantar, enquanto compartilhavam a última taça de vinho, que o telefone de Tadeu vibrou com insistência. Após verificar a tela, sua expressão se obscureceu. É Ravi, disse, levantando-se. Tenho que atender. De onde estava sentada, Yara podia escutar fragmentos da conversa. Quanto oferecem? Não podem fazer isso legalmente. Preciso revisar os contratos. Quando Tadeu retornou, a magia da noite havia se dissipado. Problemas? Perguntou ela. Ele passou uma mão pelo cabelo, um gesto que Yara havia aprendido a associar com preocupação profunda. Jurema vazou para nossos principais investidores minha intenção de dividir a empresa, explicou. Agora está organizando uma espécie de golpe interno, aliando-se com o conselho diretor para bloquear qualquer decisão que eu tome.
Sentou-se pesadamente, como se de repente carregasse um peso insuportável. Os Montgomery estão oferecendo comprar minha participação a um preço muito abaixo do mercado, aproveitando o que consideram meu momento de fraqueza emocional. A raiva borbulhou no interior de Yara. Fraqueza emocional? É assim que chamam o fato de você querer reorientar sua vida? Tadeu sorriu sem alegria. No meu mundo, qualquer decisão que não maximize benefícios a curto prazo é vista como fraqueza. Qualquer emoção genuína é uma fissura na armadura. Levantou-se abruptamente e entrou na casa. Quando retornou minutos depois, trazia consigo um envelope que depositou no colo de Yara. Tome. Isso é para você. Dentro do envelope havia documentos legais. À medida que Yara os lia, seus olhos se abriam cada vez mais. Um fundo fiduciário em meu nome? 2 milhões de reais? Sua voz tremia. O que significa isso? Significa que quero protegê-la, respondeu Tadeu, ajoelhando-se diante dela. Se Jurema está disposta a jogar sujo comigo, não me surpreenderia que tentasse algo contra você. Este dinheiro lhe dá independência. Aconteça o que acontecer, você estará segura. Yara deixou cair os papéis como se queimassem. Você acha que estou com você por dinheiro? Perguntou sua voz apenas audível sobre o som das ondas, quebrando contra as rochas abaixo. Não, exclamou Tadeu. Precisamente porque sei que não está, quero garantir que ninguém possa acusá-la disso. E quero que tenha os meios para construir seu próprio caminho, independentemente de mim ou da minha família. Yara levantou-se, afastando-se dele como se fosse um estranho. Você não me conhece nem um pouco se pensa que posso aceitar isso, disse, as lágrimas assomando a seus olhos. Não sou um projeto de caridade, nem um investimento para proteger. Sou uma mulher, Tadeu. Uma mulher que acreditava que você enxergava além do seu mundo de transações e valorizações. Yara, por favor. Quanto eu valho exatamente? 2 milhões? 3? Qual é o preço justo para a bibliotecária mineira? A ironia cortante em sua voz foi como um tapa para ele. Você está interpretando tudo errado. Não, Tadeu, interrompeu ela. Pela primeira vez, acho que estou vendo com clareza. Você passou tanto tempo em seu mundo de contratos e acordos que já não distingue entre proteger e possuir. Recolheu sua bolsa e dirigiu-se à porta. Yara, aonde você vai? É meia-noite. O desespero era palpável em sua voz. Preciso de ar, preciso pensar. Preciso ficar longe de você e seus milhões. Saiu para a noite estrelada, deixando Tadeu sozinho com o som do mar e o peso de ter cometido o erro que mais temia. Tentar resolver com dinheiro o que só podia ser resolvido com confiança e vulnerabilidade genuínas. Amanhã encontrou Yara sentada no pequeno pier de madeira que adentrava a enseada. Havia passado a noite caminhando pelas ruas de paralelepípedos de Paraty, refugiando-se finalmente em uma pequena pousada onde a dona, uma senhora com olhos bondosos, não fez perguntas quando pediu um quarto às 2 da madrugada. O sol nascente tingia o mar de tonalidades rosadas e alaranjadas. Pescadores em pequenas embarcações lançavam suas redes enquanto gaivotas traçavam círculos no céu, seus gritos misturando-se com o sussurro constante das ondas. A beleza serena do amanhecer contrastava com a tempestade interior que Yara experimentava. Como havia chegado a este ponto? Há apenas 2 meses trabalhava catalogando livros na biblioteca municipal de sua cidade, sonhando em economizar o suficiente para retomar seus estudos. E agora estava aqui, em um dos recantos mais exclusivos da Costa Verde, lidando com fundos fiduciários milionários e dramas familiares dignos de um romance. Bom dia! A voz de Tadeu a sobressaltou. Não o havia escutado se aproximar. Estava despenteado, com a barba por fazer e olheiras pronunciadas que falavam de uma noite sem sono. Posso me sentar? Perguntou, indicando o espaço vazio junto a ela no pier. Yara assentiu em silêncio. Por um momento, ambos contemplaram o horizonte onde o céu e o mar se fundiam em uma linha difusa. Você não dormiu em casa, disse ele finalmente. Não era uma pergunta. Na pousada Maré Alta. Conheço. Dona Cleide faz o melhor café com canela da cidade. O silêncio voltou a se instalar entre eles, denso, mas não necessariamente hostil.
Sinto muito, disse Tadeu finalmente, sua voz rouca com emoção contida. O que fiz foi estúpido e insensível. Tentei protegê-la usando as únicas ferramentas que conheço. Yara girou para olhá-lo diretamente. Dinheiro não é proteção, Tadeu. É poder. E o poder desequilibra qualquer relação. Ele assentiu lentamente. Toda minha vida usei o dinheiro como substituto da conexão real, confessou. Meu pai nos ensinou que era a forma correta de demonstrar afeto. Pagar as melhores escolas, comprar propriedades para assegurar o futuro, estabelecer fundos fiduciários. O amor traduzido em números numa conta bancária. Passou uma mão pelo cabelo desgrenhado. Ontem à noite, quando você saiu, compreendi o que minha mãe deve ter sentido todos esses anos. A asfixia de ser protegida até o ponto de perder a própria identidade. Yara sentiu que algo amolecia dentro dela. Não era apenas raiva o que havia sentido na noite anterior, mas medo. Medo de se tornar um apêndice da vida de Tadeu, mais um projeto em seu portfólio de investimentos. Não quero seu dinheiro, disse com firmeza. Se isso, apontou o espaço entre ambos, vai funcionar, preciso saber que você me vê como uma igual, não como alguém que precisa ser resgatada ou elevada. Tadeu tirou algo do bolso. Era o cheque do fundo fiduciário, agora rasgado em pedaços. Cancelei esta manhã, disse, deixando que os fragmentos de papel dançassem na brisa marinha. Você tinha razão. Não foi sobre protegê-la. Foi sobre controlar a situação, a narrativa, os possíveis resultados. É como tenho vivido cada aspecto da minha vida, calculando variáveis, minimizando riscos. Tomou as mãos de Yara entre as suas, um gesto vulnerável que a comoveu. Mas você não é uma variável a controlar. É a pessoa que está me ensinando que a vida real acontece precisamente nos espaços que não podemos controlar nem prever. A sinceridade em sua voz desarmou as últimas defesas de Yara. Podia ver o esforço genuíno, o homem lutando para se libertar de padrões arraigados durante décadas. Tenho medo, Tadeu, admitiu. Medo de me perder em seu mundo, de que meus sonhos, minhas ambições, fiquem eclipsados pelo sobrenome Mendonça. Tenho 25 anos. Mal estou descobrindo quem quero ser. E quem você quer ser? Perguntou ele com genuíno interesse. Yara olhou para a vila que despertava, onde as janelas começavam a se abrir e o aroma de café recém-preparado flutuava desde os terraços. Quero terminar minha graduação. Quero abrir algum dia minha própria livraria. Um espaço onde os livros conectem as pessoas, como me conectaram com meu pai. Quero escrever, talvez. E quero fazer tudo isso por mim mesma, não porque alguém me facilitou. Tadeu sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Então façamos um novo trato, propôs. Sem fundos fiduciários, sem proteção financeira. Apenas duas pessoas construindo algo juntas, respeitando os sonhos e metas um do outro. Estendeu sua mão como quem propõe um acordo de negócios, mas seus olhos revelavam muito mais que uma transação. Trato feito, respondeu Yara, apertando sua mão com firmeza. O sol já estava alto quando retornaram à casa, caminhando pela orla, onde as ondas deixavam sua renda de espuma sobre a areia. Haviam traçado um novo começo, uma recalibração do que podiam ser juntos. O que não imaginavam era que, enquanto se reconciliavam em Paraty, em São Paulo, gestava-se uma tempestade que poria à prova cada aspecto de seu acordo recém-forjado. A notícia chegou como um raio em céu claro. Tadeu e Yara haviam retornado de Paraty 3 dias antes, renovados por sua reconciliação e fortalecidos pelos limites claros que haviam estabelecido. A fazenda parecia diferente agora, como se o ar circulasse mais livremente por seus corredores centenários. Naquela manhã, enquanto tomavam café da manhã no terraço, com vista para as montanhas, Ravi apareceu sem anunciar, seu rosto normalmente composto agora marcado pela urgência. Você precisa ver isso, disse, entregando a Tadeu um tablet com o site da Veja aberto. O título atingiu Tadeu como um soco físico. Exclusiva, Os Segredos Ocultos de Yara Oliveira, a bibliotecária que conquistou o magnata paulista. O artigo, assinado por um jornalista conhecido por suas táticas agressivas, detalhava supostas investigações sobre o passado de Yara.
Seu abandono da universidade não por problemas econômicos, mas por incidentes não especificados, insinuações sobre relacionamentos com professores e, o mais doloroso, fotografias de sua família em Minas apresentadas com um tom condescendente, destacando a simplicidade de sua casa familiar e o trabalho de seu pai como se fossem algo vergonhoso. Quem diabos vazou isso? A voz de Tadeu tremia de fúria contida. Ravi sacudiu a cabeça. Não sei com certeza, mas há rumores de que Elizabeth Montgomery foi vista almoçando com este jornalista na semana passada. Yara, que havia permanecido paralisada lendo o artigo, finalmente levantou o olhar. Seu rosto havia perdido toda a cor. Minha família, sussurrou. Meu pai verá isso. Meus irmãos, toda a cidade. A vergonha e a raiva se misturavam em seu interior como óleo fervente. Não era a exposição de sua origem humilde que a feria, era a distorção maliciosa. A forma como o artigo convertia a dignidade de sua família em algo sórdido, em um espetáculo para que a elite paulistana pudesse rir atrás de suas taças de espumante. Tadeu rodeou a mesa e a abraçou, mas Yara se sentia entorpecida, incapaz de responder ao seu contato. Nosso departamento jurídico já está trabalhando em um processo por difamação, informou Ravi. Mas você sabe como funciona isso, Tadeu. O dano já está feito. As horas seguintes foram um turbilhão de telefonemas e reuniões de crise. A equipe jurídica da Mendonça Incorporações mobilizou-se com eficiência militar. Enviaram-se comunicados de imprensa, contataram-se editores, ameaçou-se com ações legais. Mas como Ravi havia dito, o dano estava feito. As redes sociais já ferviam com a fofoca, amplificando cada insinuação, fabricando conexões onde não existiam. Yara se trancou na biblioteca, o único lugar onde sentia que podia respirar. Tentou ligar para sua família, mas seu pai, aquele homem orgulhoso que havia trabalhado cada dia de sua vida sob o sol mineiro para dar estudos aos filhos, não atendia. Seu irmão mais velho apenas disse: "Não se preocupe, pequena, estamos bem", antes de desligar. Quando Tadeu a encontrou horas mais tarde, estava sentada no chão entre estantes, rodeada de livros de Carlos Drummond de Andrade, como buscando consolo nas palavras do poeta mineiro que tanto havia cantado sobre a dignidade da terra natal. "Vamos resolver isso", prometeu ele sentando-se ao seu lado no chão, um gesto tão impróprio do poderoso empresário que em outras circunstâncias teria feito Yara sorrir. "Não há nada a resolver", respondeu ela com voz oca. "Isto é o que sou para o seu mundo. Uma curiosidade, um escândalo, uma oportunista. Você poderá silenciar este artigo, mas virão mais. E enquanto isso, minha família sofre a humilhação pública. O silêncio que se seguiu pesava como chumbo. Talvez eu devesse voltar para Minas", disse finalmente, as palavras saindo como pedras de sua garganta. "É isso que você quer?" A pergunta flutuou entre eles, carregada de implicações. "Não se trata do que quero, Tadeu", respondeu ela, levantando finalmente o olhar. "Trata-se do que é possível. Viemos de mundos diferentes demais. Acreditamos que podíamos construir uma ponte, mas há forças empenhadas em dinamitá-la. Não deixe que eles ganhem." A urgência em sua voz era palpável. "Jurema, os Montgomery, os jornalistas sensacionalistas. Se nos separarmos, eles ganham." Yara se levantou, sacudindo o pó dos livros antigos de sua saia. "Isto não é uma competição, nem mais uma batalha empresarial", disse com uma calma que não sentia. "É minha vida, minha família, minha dignidade. Não são peças em um tabuleiro de xadrez." O som da porta da biblioteca, fechando-se atrás dela, ressoou como uma sentença final. Nessa noite, enquanto Tadeu enfrentava o conselho diretor em São Paulo, Yara preparou uma pequena mala. Deixou uma nota sobre a cama que compartilhavam há semanas. "Preciso de espaço para pensar. Por favor, não me procure." O táxi a pegou ao amanhecer. Enquanto a fazenda desaparecia pela janela traseira, envolta na bruma matinal, Yara sentiu que deixava para trás não apenas um lugar ou um relacionamento, mas uma versão de si mesma, uma possibilidade de vida que se desvanecia como uma miragem. Não se dirigiu a Minas.
ainda não estava preparada para enfrentar os olhares de compaixão ou curiosidade de seus vizinhos. Em vez disso, tomou um ônibus para Salvador. Precisava de neutralidade. Um lugar onde não fosse nem a bibliotecária do interior, nem a amante do magnata paulista. Apenas Yara Oliveira, tentando lembrar quem era antes que o destino a levasse a derramar livros antigos sobre os sapatos italianos de Tadeu Mendonça. O que não sabia era que sua partida havia despertado uma determinação feroz em Tadeu, um homem acostumado a superar obstáculos impossíveis. Nem tampouco que nas semanas seguintes, tanto ela quanto ele se veriam forçados a repensar não apenas seu relacionamento, mas as verdades fundamentais sobre as quais haviam construído suas identidades separadas. Salvador abraçou Yara com sua luz tropical e seu ritmo diferente do de São Paulo e Rio. Encontrou um pequeno apartamento no Pelourinho, um estúdio simples com telhas vermelhas e sacadas de ferro forjado, onde as buganvílias trepavam livremente, aportando notas de cor púrpura ao branco caiado. Os primeiros dias passaram em uma nebulosa de dor e questionamento interior. Caminhava pelas ruas coloniais até a praia do Porto da Barra, onde se sentava durante horas, vendo como o mar lambia a orla com a mesma cadência imutável com que o havia feito durante milênios. Havia algo reconfortante nessa constância, em saber que o Atlântico continuava seu eterno vai e vem, independentemente de corações partidos ou escândalos sociais. Em sua terceira semana em Salvador, encontrou trabalho em uma pequena livraria especializada em literatura nordestina, administrada por um homem chamado Vicente, que havia conhecido Jorge Amado em sua juventude e que tratava os livros com a reverência que outros reservavam para objetos sagrados. Não fez perguntas quando Yara se apresentou buscando emprego, limitando-se a avaliar seus conhecimentos literários e a delicadeza com que manipulava as edições mais antigas. Os livros não julgam, disse-lhe um dia, enquanto fechavam a loja. Por isso são melhores companheiros que a maioria das pessoas. Pouco a pouco, Yara começou a reconstruir uma rotina, um simulacro de normalidade. Pelas manhãs trabalhava na livraria, pelas tardes retomava seus estudos na biblioteca pública, e pelas noites escrevia em um caderno de capa azul, vertendo nele toda a confusão e a dor que não se permitia expressar durante o dia. Não havia contatado Tadeu. Seu telefone, desligado desde sua partida, permanecia na gaveta de seu criado mudo como um lembrete silencioso de uma vida que parecia pertencer a outra pessoa. Às vezes, quando o silêncio do apartamento se tornava ensurdecedor demais, surpreendia a si mesma imaginando o que ele estaria fazendo. Continuaria lutando contra sua irmã pelo controle da empresa? Teria voltado à sua antiga vida de jantares de negócios e reuniões intermináveis? Pensaria nela com a mesma frequência com que ela pensava nele? Foi em uma dessas noites de insônia quando Yara finalmente ligou seu computador e buscou notícias sobre Tadeu. O que encontrou deixou-a sem fôlego. Terremoto na Mendonça Incorporações. Tadeu Mendonça renuncia ao cargo de CEO. Exclusivo, o herdeiro do Império Mendonça abandona a empresa familiar para fundar iniciativa de regeneração urbana sustentável. A transformação de um magnata, de incorporador de luxo a defensor da habitação social. Os artigos detalhavam como Tadeu havia vendido sua participação na empresa familiar à sua irmã Jurema, conservando unicamente alguns ativos estratégicos, entre eles a fazenda e várias propriedades históricas. Com o capital obtido, havia fundado o Novo Horizonte, uma fundação dedicada à regeneração de bairros degradados e à criação de moradias acessíveis mediante a restauração de edifícios abandonados. As lágrimas corriam silenciosamente pelas bochechas de Yara enquanto lia. Ele havia feito exatamente o que disse que faria naquela manhã em Paraty: transformar sua vida, redirecionar sua riqueza e privilégio para algo significativo. Fizera isso sem ela, mas talvez também por ela, inspirado pelas conversas que haviam mantido sobre propósito e autenticidade. A campainha do apartamento soou, sobressaltando-a. Eram quase 11 da noite. Secando as lágrimas apressadamente, Yara aproximou-se da porta. — Quem é?
Perguntou com cautela. Sou Ravi, respondeu uma voz familiar. Confusa, Yara abriu a porta. Efetivamente, Ravi Mendonça estava lá, com aspecto cansado, mas sorrindo ligeiramente. Como me encontrou? Foi a primeira coisa que Yara pôde articular. Ravi levantou uma sobrancelha. Sou o diretor financeiro de uma multinacional imobiliária. Ou era, até 3 dias atrás, corrigiu-se. Encontrar uma pessoa não é particularmente difícil quando se tem esses recursos. Yara o convidou a entrar com certa relutância. Não haviam sido exatamente amigos, embora Ravi sempre a tivesse tratado com mais gentileza que Jurema. Tadeu enviou você? Perguntou diretamente, uma vez que estavam sentados na pequena sala. Ravi negou com a cabeça. Ele não sabe que estou aqui. De fato, provavelmente me demitiria se soubesse. Sorriu ironicamente. Embora tecnicamente já não possa, dado que ambos renunciamos à empresa. Li sobre isso, admitiu Yara. Por que você fez isso? Ravi reclinou-se no sofá, subitamente parecendo muito cansado. Porque Tadeu tinha razão, embora me custasse 20 anos admitir, respondeu. A forma como operávamos não era sustentável, nem financeira nem moralmente, deslocando comunidades inteiras para construir complexos que permanecem vazios 10 meses por ano, priorizando o luxo ostensivo sobre a habitabilidade real. Fez um gesto com a mão, como afastando essas ideias. Mas não vim aqui para falar de ética empresarial, continuou. Vim porque você deveria saber algo. Ele está destruído. Nunca o vi assim, nem mesmo quando seu pai morreu. Yara sentiu um nó na garganta. Provavelmente é só orgulho ferido, murmurou sem convicção. Ravi a olhou com intensidade. Tadeu Mendonça nunca em sua vida agiu por orgulho, disse com firmeza. Por dever, por expectativas familiares, por compensação psicológica diante do abandono, sim. Mas esse homem não tem um osso orgulhoso em todo o seu corpo. Só aprendeu a fingir para sobreviver em nosso mundo. Inclinou-se para a frente, seus olhos fixos nos de Yara. Ele transformou toda a sua vida, Yara. Não para impressioná-la ou para que você voltasse, mas porque finalmente encontrou a coragem para ser quem sempre quis ser. E essa coragem ele encontrou através de você. As palavras atingiram Yara com força. Durante semanas havia dito a si mesma que seu relacionamento com Tadeu havia sido um erro, um conto de fadas temporário condenado desde o princípio pelas diferenças irreconciliáveis de seus mundos. O que você quer que eu faça, Ravi? Perguntou finalmente. Que volte correndo como se nada tivesse acontecido. O artigo sobre minha família, a exposição pública... O artigo foi obra de Jurema, interrompeu Ravi. Ela forneceu a informação, manipulada e distorcida, através de Elizabeth. Tadeu descobriu há 2 semanas e foi o detonador final para sua renúncia. Yara levantou-se bruscamente, incapaz de conter a agitação que sentia. A própria irmã dele? Por que ela me odiaria tanto? Ravi deu de ombros. Jurema não odeia você especificamente. Ela odeia qualquer coisa que ameace sua visão do que deve ser a família Mendonça. É igual ao pai, obcecada com o legado, com manter a aparência de perfeição dinástica. Tadeu sempre foi o rebelde, mesmo quando aparentava seguir o caminho traçado. Levantou-se também, preparando-se para partir. Não vim dizer o que fazer, Yara, disse suavemente. Só acreditei que você merecia conhecer a verdade completa antes de decidir. Ele está na fazenda, a propósito, sozinho, exceto por Janaína. Está convertendo-a em um centro cultural para a comunidade local. Quando Ravi se foi, Yara permaneceu longo tempo junto à janela, observando as luzes de Salvador piscarem como estrelas terrenas. A brisa transportava aromas de dendê e mar, lembrando-a que estava a apenas algumas horas de onde tudo havia começado. Seria possível reconstruir algo que havia se quebrado tão completamente? Ou algumas pontes, uma vez dinamitadas, ficavam irreparavelmente destruídas. A decisão que tomasse agora marcaria não apenas sua relação com Tadeu, mas a direção completa de sua vida. Nessa noite, pela primeira vez em semanas, Yara dormiu profundamente, sua mente finalmente tranquila, após alcançar uma decisão que parecia inevitável desde o princípio. A Fundação Novo Horizonte
havia transformado um antigo galpão têxtil no bairro da Muca em sua sede principal. O edifício de tijolo aparente e enormes janelões agora abrigava estúdios para artistas locais, um espaço comunitário e, no último andar, os escritórios de onde Tadeu dirigia a iniciativa que havia criado após sua dramática saída da Mendonça Incorporações. Era meio-dia quando Yara cruzou as portas envidraçadas. O interior era luminoso e vibrante, tão diferente da sobriedade marmórea da antiga sede familiar. Jovens com tablets e idosos do bairro compartilhavam o espaço em uma harmonia que falava de um propósito comum. "Posso ajudar?" perguntou uma mulher de meia-idade na recepção. "Procuro Tadeu Mendonça", respondeu Yara, surpresa com a calma em sua própria voz. A mulher consultou seu computador. "Você tem hora marcada? Ele está em reunião até às 3. Yara negou com a cabeça. "Não tenho hora marcada. Sou..." hesitou. "Uma velha amiga." Antes que a recepcionista pudesse responder, uma voz familiar se fez ouvir da escada. "Yara?" Ravi descia os últimos degraus, seu habitual terno formal substituído por calças caqui e uma camisa de mangas dobradas. A surpresa deu lugar rapidamente a um sorriso. "Você veio", disse, aproximando-se para dar-lhe um breve abraço que a surpreendeu. Não estava certo de que o faria. "Eu também não", admitiu ela. Ravi fez um gesto em direção à escada. "Ele está em uma videoconferência com arquitetos de Berlim, especialistas em reconversão de espaços industriais", explicou enquanto subiam. "Provavelmente me matará por interrompê-lo, mas acho que me arrisco." O último andar era um espaço aberto com vistas panorâmicas de São Paulo. Várias mesas organizadas em ilhas colaborativas ocupavam a maior parte do espaço. Na extremidade, uma sala de vidro abrigava Tadeu, de pé, diante de uma tela, onde se projetavam plantas arquitetônicas. Ravi indicou que esperasse, e entrou brevemente na sala. Yara viu como Tadeu levantava o olhar, como sua expressão concentrada se transformava em incredulidade, e depois, lentamente, em algo que ela não se atrevia a nomear como esperança. Ele disse algo às pessoas na tela e tirou os fones de ouvido. Quando saiu da sala e caminhou em sua direção, Yara sentiu que o tempo se expandia e contraía simultaneamente. Ele estava mais magro, notou, e havia deixado a barba crescer. Seus olhos, no entanto, conservavam a mesma intensidade, agora amplificada por uma emoção contida. "Oi", disse simplesmente, detendo-se a poucos passos de distância. "Oi", respondeu ela. Um silêncio carregado de palavras não ditas estendeu-se entre eles. "Podemos conversar?" perguntou finalmente. Tadeu assentiu. "Meu escritório", indicou, guiando-a até uma pequena sala adjacente, muito mais modesta que o gabinete presidencial que costumava ocupar. Uma vez a sós, com a porta fechada, a formalidade se desvaneceu. Tadeu deu um passo à frente, depois se deteve, como se temesse espantar um animal silvestre com um movimento brusco. "Você deixou crescer a barba", comentou Yara, buscando algo neutro para romper a tensão. Ele passou uma mão pelo maxilar, sorrindo ligeiramente. "Janaína diz que me faz parecer um poeta fracassado, não um empresário respeitável." "Gosto", admitiu ela. "Faz você parecer mais você." "E como você sabe quem sou eu realmente?" perguntou ele sem hostilidade, apenas uma genuína curiosidade. Yara considerou a pergunta. "Acho que soube naquela primeira manhã, quando você se ajoelhou para me ajudar a recolher os livros que derrubei. O CEO da Mendonça Incorporações nunca teria feito isso. Mas Tadeu, o verdadeiro Tadeu, sim." Algo em seu olhar suavizou. "Por que você veio, Yara?" A pergunta direta pegou-a de surpresa, embora devesse tê-la antecipado. "Tadeu nunca foi de rodeios." "Ravi me visitou", respondeu. "Contou-me sobre sua renúncia, sobre Jurema e o artigo..." "Você não respondeu à minha pergunta", interrompeu suavemente. "Sei que Ravi a visitou. Ele me confessou esta manhã, esperando que eu o demitisse." Sorriu ironicamente. "Mas não porque você decidiu vir depois de semanas de silêncio." Yara respirou profundamente. "Porque estive vivendo pela metade", admitiu. "Em Salvador encontrei paz, mas não propósito. Refiz uma rotina, mas não uma vida. E cada noite antes de dormir,
Perguntava-me se você estaria sentindo o mesmo. Deu um passo em direção a ele, diminuindo a distância. Não vim porque você renunciou à sua empresa ou porque descobri que sua irmã esteve por trás do artigo. Vim porque, depois de todo este tempo afastada, a única certeza que tenho é que a vida sem você não se sente completa. A vulnerabilidade em sua confissão fez sua voz tremer ligeiramente. Tadeu fechou a distância restante e tomou suas mãos entre as suas. Cada dia desde que você partiu, trabalhei para ser o homem que você merece, disse com voz rouca pela emoção. Não para impressioná-la ou para que voltasse, mas porque você me mostrou uma versão de mim mesmo que nunca havia visto claramente. Um homem capaz de criar em vez de apenas adquirir, de nutrir em vez de possuir. Apoiou sua testa contra a dela, seus olhos fechados como se temesse que ao abri-los, ela tivesse desaparecido. Quando a conheci, acreditei que era você quem precisava se transformar para se encaixar no meu mundo. Continuou. Que arrogância tão cega! Era você quem precisava me mostrar como meu mundo podia se transformar para ser digno de alguém como você. Yara sentiu lágrimas silenciosas deslizarem por suas bochechas. Não eram lágrimas de tristeza, mas de reconhecimento. De duas almas vendo finalmente com clareza a verdade do outro. O que fazemos agora? Sussurrou. O sorriso de Tadeu iluminou seu rosto inteiro. Agora construímos algo novo, juntos, respondeu. Não como Tadeu Mendonça e Yara Oliveira, mas como duas pessoas que se escolhem cada dia, conscientes de suas diferenças, mas comprometidas com um propósito comum. Beijou-a então, um beijo que sabia a promessa e a novo começo. Quando se separaram, Yara viu algo em seus olhos que não havia estado ali antes. Uma paz genuína, como se finalmente tivesse encontrado respostas para perguntas que estivera formulando toda a sua vida. Tenho uma proposta para você, disse Tadeu. E desta vez, prometo, não implica um fundo fiduciário milionário. Yara não podia imaginar então como essa proposta mudaria não apenas suas vidas, mas as de centenas de pessoas que nunca haviam sonhado com uma segunda oportunidade. O antigo casarão de café nas montanhas de Três Pontas havia conhecido tempos melhores. Suas paredes de adobe, curtidas por séculos de sol mineiro, mantinham-se firmes, mas o telhado precisava de reparos urgentes e o mato havia conquistado o pátio de pedras onde antigamente se descarregavam as carroças cheias de café. O que você acha? Perguntou Tadeu, observando como Yara percorria o espaço, seus dedos acariciando as antigas vigas de madeira e os tachos abandonados. Estavam juntos há 3 meses desde seu reencontro em São Paulo. 3 meses de reconstrução paciente, de reaprender a confiar, de estabelecer novos padrões. Haviam dividido seu tempo entre a capital paulista, onde Tadeu dirigia a fundação, e pequenas escapadas a Paraty, onde a casa junto ao mar havia se convertido em seu refúgio compartilhado. Mas esta visita a Minas era diferente. Era a primeira vez que Tadeu conheceria formalmente a família de Yara, e o fazia não como o poderoso empresário paulista, mas como o homem que havia reorientado sua vida por completo. É perfeito, respondeu Yara, com um brilho nos olhos que Tadeu havia aprendido a reconhecer como entusiasmo genuíno. O espaço, a luz, a história do lugar. Posso visualizá-lo claramente. Tadeu sorriu, encantado com sua reação. A propriedade está abandonada há quase uma década. O dono anterior faliu durante a crise econômica e os bancos a mantêm embargada desde então. Aproximou-se de uma das janelas arqueadas, de onde se vislumbravam os campos de café que se estendiam até o horizonte, um mar verde prateado sob o sol do meio-dia. O projeto que desenhamos para Novo Horizonte poderia adaptar-se perfeitamente aqui, continuou. Um centro cultural com biblioteca especializada em literatura mineira, espaços para artesãos locais e residências para estudantes de baixa renda que vêm à universidade das cidades do interior. Yara o olhou com uma mistura de assombro e cautela. Você tem certeza de que quer investir em Minas? Não é exatamente um ponto quente para o desenvolvimento imobiliário. Tadeu aproximou-se dela, tomando suas mãos entre as suas. Não estou buscando retorno financeiro, Yara. Estou buscando impacto real, explicou. São Paulo está saturada de iniciativas culturais,
Mas aqui, nesta terra que viu você crescer, um projeto assim poderia transformar vidas. A emoção iluminava seus olhos enquanto compartilhava sua visão. E o mais importante, quero que você o dirija. Seu conhecimento literário, sua conexão com a comunidade local, sua visão, você seria perfeita. A proposta flutuou entre eles como uma promessa tangível. Yara sentiu um nó na garganta. Tadeu, eu não tenho experiência gerenciando projetos desta escala. Eu também não tinha quando comecei a fundação. Interrompeu com gentileza. Mas aprendi que autenticidade e paixão compensam a inexperiência. E você tem ambas em abundância. Saíram para o pátio, onde a trepadeira havia formado padrões intrincados sobre os muros. O sol da tarde banhava tudo com uma luz dourada que suavizava as arestas e destacava a beleza do imperfeito. Pense nisso, disse ele, sem pressioná-la. Não preciso de uma resposta agora. Temos tempo. O jantar com a família de Yara naquela noite foi uma revelação para Tadeu. A pequena casa nos arredores de Três Pontas, rodeada de cafezais centenários, transbordava um calor que nunca havia experimentado nas mansões onde havia crescido. Juvenal Oliveira, o pai de Yara, o recebeu com uma dignidade tranquila que impressionou Tadeu muito mais que qualquer formalidade aristocrática. Então o senhor é o homem que virou o mundo da minha filha de cabeça para baixo, disse Juvenal enquanto servia um café caseiro em xícaras simples. Não havia censura em sua voz, apenas uma observação direta, de homem para homem. Acho que foi mais o contrário, senhor Oliveira, respondeu Tadeu com honestidade. Sua filha transformou minha visão do que realmente importa. Juvenal assentiu, como se a resposta confirmasse algo que já sabia. Os jornais disseram coisas sobre nossa família, continuou o homem idoso, enquanto sua esposa Zuleide e os 2 irmãos de Yara escutavam em silêncio. Coisas que pretendiam nos envergonhar por trabalhar a terra, por viver com simplicidade. Tadeu sentiu o calor da vergonha subir pelo pescoço. Eu sei, e não tenho palavras para expressar o quanto lamento que tenham sido expostos dessa maneira por sua associação comigo. Asseguro-lhes que a pessoa responsável já não tem nenhuma influência em minha vida. Juvenal bebeu um gole de café, avaliando-o por cima da borda da xícara. Sabe o que pensei quando li esses artigos, senhor Mendonça? Não, senhor. Pensei. Que triste deve ser viver em um mundo onde o valor de uma pessoa se mede pelos zeros em sua conta bancária, e não pela retidão de seu caráter. Disse, com a sabedoria simples mas profunda de quem viveu autenticamente. Não senti vergonha. Senti pena. O jantar transcorreu entre conversas sobre a colheita de café, histórias familiares e perguntas genuinamente interessadas de Tadeu sobre a vida nos cafezais. À medida que a noite avançava, Yara observava como o homem que havia dominado conselhos administrativos e negociado com ministros relaxava visivelmente, descobrindo o prazer das conexões humanas sem agenda oculta. Mais tarde, enquanto ajudava Zuleide a lavar os pratos, insistindo apesar de seus protestos, Tadeu ouviu Yara no quintal, tocando violão e cantando com seus irmãos. Sua voz, clara e emotiva, interpretava uma modinha tradicional que falava de terra e raízes, de amor e perda. Nunca a havia escutado cantar antes, e a beleza de sua voz o comoveu profundamente. Quando retornaram à sua pequena pousada em Três Pontas, sob um céu estrelado que parecia mais próximo e brilhante que em São Paulo, Yara finalmente falou sobre a proposta. Quero fazê-lo, disse, com determinação na voz. Quero dirigir o Centro Cultural. Tadeu sorriu, mas esperou, intuindo que havia mais. Mas com uma condição, continuou ela. Quero fazê-lo como um projeto conjunto entre Novo Horizonte e a Universidade Federal de Minas. Não como uma doação de um paulista rico a pobre Minas, mas como uma colaboração genuína que beneficia a comunidade em seus próprios termos. A clareza e firmeza de sua visão o impressionaram mais uma vez. É exatamente o enfoque correto, concordou, e demonstra por que você é a pessoa adequada para liderá-lo. Naquela noite, enquanto Yara dormia a seu lado, Tadeu contemplou o caminho que haviam percorrido. Da biblioteca da fazenda a este momento de propósito compartilhado. Haviam precisado se separar, se romper quase por completo, para encontrar a maneira correta de estar juntos. Não como salvador e salvada,
não como mentor e protegida, mas como iguais, cada um aportando suas fortalezas únicas a um propósito que transcendia a ambos. O que ele não sabia, então, era que o anúncio do projeto despertaria forças que haviam permanecido adormecidas, e que o maior desafio para seu relacionamento recém-fortalecido viria não das diferenças entre eles, mas das sombras de seu próprio passado, que ainda não havia confrontado completamente. O projeto Raízes e Asas avançava a passo firme. Em 6 meses, o antigo casarão de 3 pontas havia se transformado. Arquitetos locais trabalhando com especialistas da Fundação Novo Horizonte haviam conseguido preservar o caráter histórico do edifício enquanto o adaptavam para seu novo propósito. Os telhados haviam sido renovados, as instalações modernizadas e o pátio central convertido em um oásis de vegetação nativa, onde ipês jovens cresciam entre jasmins e quaresmeiras. Yara havia assumido a direção com uma mistura de entusiasmo e temor reverencial. Cada dia trazia novos desafios, desde negociações com autoridades locais até a seleção de conteúdos para a biblioteca especializada. Mas também trazia satisfações profundas, o brilho nos olhos de estudantes de povoados remotos que recebiam bolsas para residir enquanto estudavam, o orgulho de artesãos locais ao ver suas obras exibidas com dignidade, a gratidão de idosos que encontravam um espaço onde compartilhar histórias orais que de outro modo se perderiam. Tadeu viajava regularmente entre São Paulo e Minas, equilibrando seu trabalho na fundação com seu apoio ao projeto e, mais importante ainda, com seu relacionamento com Yara. Haviam encontrado um ritmo que funcionava, uma dança de proximidade e espaço, de colaboração profissional e conexão pessoal. Naquela manhã de abril, a luz primaveril inundava o escritório de Yara no 2º andar do Centro Cultural. De sua janela podia ver os campos de café que se estendiam até as montanhas azuladas na distância. A mesma vista que havia contemplado durante sua infância, agora emoldurada por sua nova vida. O som de passos apressados atirou de seus pensamentos. Mônica, a jovem recepcionista, apareceu em sua porta com expressão preocupada. Yara, tem alguém que insiste em vê-la. Não tem hora marcada, mas diz que é urgente. Antes que pudesse perguntar mais detalhes, uma figura apareceu atrás de Mônica. Uma mulher elegante de uns 50 anos, com cabelos castanhos presos em um coque severo e olhos que Yara reconheceu imediatamente, apesar de nunca tê-los visto. Os mesmos olhos de Tadeu. Você deve ser Yara Oliveira, disse a mulher, seu sotaque paulistano suavizado por anos vivendo na Itália. Sou Celina Mendonça, a mãe de Tadeu. O coração de Yara deu um salto. Tadeu quase nunca falava de sua mãe, além daquela conversa em Paraty. Sabia que ela vivia em Florença, que havia abandonado a família quando ele era adolescente e que a relação entre eles havia sido praticamente inexistente durante décadas. Por favor, entre, respondeu indicando a Mônica com um gesto que as deixasse a sós. Posso oferecer algo? Café? Água? Celina negou com um gesto elegante enquanto tomava assento. Seus olhos percorreram o escritório, avaliando cada detalhe com a mesma intensidade analítica que Yara havia visto tantas vezes em seu filho. Você tem um projeto impressionante aqui, comentou finalmente. Percorri o edifício antes de perguntar por você. A integração do tradicional e do moderno é surpreendentemente harmoniosa. O elogio, entregue com fria precisão, não ocultava a tensão subjacente. Tadeu sabe que a senhora está aqui? Perguntou Yara diretamente. Um sorriso fugaz curvou os lábios de Celina. Direta, como dizem que são os mineiros, respondeu. Não, meu filho não sabe que estou aqui. De fato, não conversamos há mais de 3 anos. Tirou as luvas de couro italiano com movimentos precisos. Mas tenho seguido sua vida à distância. Sua transformação recente tem sido inesperada, intrigante. Yara manteve a compostura, apesar do desconforto que sentia ante esta visita surpresa. Com todo respeito, senhora Mendonça, o que faz exatamente em Minas? Celina a olhou diretamente, como se a estivesse vendo realmente pela primeira vez. Vim porque quero entender que tipo de mulher conseguiu o que eu nunca pude. Libertar meu filho das correntes das expectativas, Mendonça.
A confissão, tão direta e vulnerável, pegou Yara completamente de surpresa. Eu não libertei Tadeu, respondeu com honestidade. Ele se libertou a si mesmo quando estava pronto para fazê-lo. Celina inclinou ligeiramente a cabeça, considerando suas palavras. Talvez, mas algo em você catalisou essa mudança, insistiu. Augusto e eu nos destruímos mutuamente tentando nos mudar. Ele queria que eu fosse a esposa perfeita para o empresário perfeito. Eu queria que ele visse além de balanços e aquisições. Ambos fracassamos. Havia dor autêntica em sua voz, uma dor antiga, mas não completamente cicatrizada. Quando li sobre a transformação de Tadeu, sobre sua renúncia à empresa familiar, sua nova fundação, soube que tinha que conhecer a mulher que havia inspirado semelhante metamorfose. Yara sentia-se presa em uma conversa para a qual não estava preparada, manejando emoções e histórias familiares que Tadeu apenas havia compartilhado. Senhora Mendonça. Celina, por favor. Celina, continuou Yara. Aprecio sua franqueza, mas acredito que estas são conversas que deveria ter com seu filho, não comigo. A mulher mais velha levantou-se, aproximando-se da janela para contemplar a paisagem mineira, tão diferente da Toscana onde agora residia ou de São Paulo que havia abandonado. Você tem razão, claro, concedeu. Mas o medo pode ser paralisante. Passei quase 25 anos me convencendo de que era melhor manter-me afastada, que minha presença só reavivaria feridas antigas. Girou-se para enfrentar Yara novamente. Esta noite regresso a Florença. Não vim interferir na vida de Tadeu, nem em seu relacionamento. Só queria ver com meus próprios olhos a mulher que conseguiu o que eu não pude, inspirá-lo a romper com o legado tóxico dos Mendonça. Yara percebeu então a profunda solidão nesta mulher elegante, o peso de decisões tomadas décadas atrás, de palavras nunca ditas e reconciliações nunca tentadas. Celina, acho que você subestima o quanto significaria para Tadeu saber que a senhora tem seguido sua vida, que se preocupa com suas decisões, disse com gentileza. Ele fala pouco da senhora, mas quando o faz, posso sentir que há uma história incompleta, perguntas sem resposta. Uma expressão de vulnerabilidade cruzou o rosto de Celina, tão similar à que Yara havia visto em Tadeu em seus momentos mais autênticos. Você acha que ele gostaria de me ver, depois de tantos anos? Antes que Yara pudesse responder, uma voz profundamente familiar soou da porta. Acho que essa é uma pergunta que deveria me fazer diretamente, mãe. Tadeu estava ali, sua figura recortada contra a luz do corredor. Seu rosto, normalmente tão expressivo para Yara, era agora uma máscara indecifrável. O silêncio que se seguiu pareceu estender-se indefinidamente. Mãe e filho frente a frente depois de anos de ausência, com Yara como testemunha involuntária, de um reencontro que nenhum havia planejado, mas que talvez ambos tivessem estado esperando sem saber. Yara levantou-se silenciosamente, disposta a deixá-los em privacidade. Não, disse Tadeu, sua voz mais suave. Fique, por favor. Se há algo que aprendi neste último ano, é que algumas conversas necessitam de uma ponte. Alguém que ajude a traduzir o que duas pessoas não podem expressar diretamente. Adentrou o escritório, fechando a porta atrás de si. O reencontro entre mãe e filho, tantos anos postergado, estava finalmente acontecendo. E Yara compreendeu que o que ocorreria nos próximos minutos poderia curar feridas antigas ou abri-las ainda mais profundamente. O que não imaginava era como esta visita inesperada desencadearia o último grande desafio para seu relacionamento com Tadeu, obrigando-os a enfrentar verdades que ambos haviam evitado reconhecer. O café do Centro Cultural estava vazio àquela hora tardia. Os últimos raios de sol filtravam-se através das janelas arqueadas, projetando padrões dourados sobre as mesas de madeira recuperada. Tadeu, Celina e Yara ocupavam uma mesa no canto mais afastado, 3 xícaras de café intactas à frente deles. O silêncio inicial, denso como névoa tropical, havia se transformado gradualmente em uma conversa tentativa. 25 anos de ausência não podiam ser salvos em 1 hora, mas os primeiros passos haviam sido dados. Jurema se parece tanto com o pai, comentou Celina,
com uma mistura de melancolia e resignação. Essa determinação implacável, essa incapacidade de ver além do legado familiar. Tadeu assentiu lentamente. Durante anos, tentei ser como ele também, admitiu. Acreditei que era a única forma de honrar sua memória, de demonstrar que os sacrifícios haviam valido a pena. Seus olhos encontraram os de sua mãe brevemente, décadas de perguntas não formuladas condensadas em um olhar. Mas você nunca me falou de seus verdadeiros motivos para partir, continuou. Só deixou aquela casa em Paraty, como um lembrete silencioso de que existia outra forma de viver. Celina estendeu sua mão sobre a mesa, sem chegar a tocar seu filho, mas encurtando a distância. Você teria me escutado, Tadeu. Aos 16 anos, ferido e confuso, teria entendido que eu partia para salvar o pouco que restava de minha alma. A honestidade em sua pergunta desarmou Tadeu. Provavelmente não, reconheceu. Estava tão empenhado em demonstrar que eu não abandonaria, que não seria fraco como acreditava que você havia sido. Um sorriso triste curvou os lábios de Celina. E agora, você fez exatamente o mesmo que eu. Deixou para trás um mundo que o asfixiava para construir algo autêntico. A diferença, interveio Yara suavemente, é que Tadeu não teve que abandonar para construir. Transformou o que tinha em algo novo. Celina a observou com renovado interesse. Você tem razão, admitiu. E essa é uma lição que eu nunca aprendi. Acreditei que minha única opção era fugir ou desaparecer. A conversa fluiu para territórios menos dolorosos. A vida de Celina em Florença, onde restaurava a arte renascentista, os projetos da fundação, os avanços no Centro Cultural de Minas. Não era uma reconciliação completa, mas era um começo, uma ponte estendida sobre um abismo que havia parecido intransponível. Quando Celina finalmente se despediu, prometendo manter contato e estendendo um convite para que visitassem Florença, algo havia mudado em Tadeu. Uma tensão que Yara não havia notado que ele carregava, tão constante que havia se tornado invisível, parecia ter se aliviado. Nessa noite, no pequeno apartamento que haviam adquirido em Três Pontas para suas estadias, Tadeu estava inusualmente silencioso enquanto preparavam o jantar. Sua mente parecia estar processando o encontro, recalibrando sua compreensão do passado. Está tudo bem? Perguntou Yara finalmente, enquanto servia 2 taças de vinho tinto local. Tadeu emergiu de seus pensamentos, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que a sobressaltou. Hoje me dei conta de algo, respondeu. Toda a minha vida estive fugindo do abandono. Primeiro o de minha mãe, depois o de... Deteve-se, como se estivesse prestes a mencionar algo que ambos haviam acordado tacitamente não discutir. Yara conhecia esse silêncio. Era o que caía cada vez que o tema de Adriana, sua noiva que o havia deixado anos atrás, surgia tangencialmente em alguma conversa. A mulher do desenho que havia encontrado aquele dia na biblioteca, tão similar a ela mesma. Você pode dizer, encorajou-o com gentileza. Adriana. O nome flutuou entre eles como um fantasma finalmente nomeado. Sim, Adriana, confirmou ele, sua voz apenas um sussurro. O maior fracasso da minha vida, segundo meu pai. Yara sentou-se à sua frente, deixando as taças sobre a mesa. Você nunca me contou realmente o que aconteceu, disse. Só fragmentos, que ela partiu, que a família inventou uma história para salvar as aparências. Tadeu respirou profundamente, como reunindo forças. Nos conhecemos na universidade, começou. Ela estudava História da Arte, eu, Administração. Vinha de uma boa família paulistana, embora não tão abastada como os Mendonça. Nos apaixonamos rapidamente, com aquela intensidade absoluta da juventude. Seus olhos se perderam em recordações distantes. Ela era brilhante, apaixonada por arte, sonhadora. Tudo o que eu secretamente ansiava ser, mas não me permitia. Durante 4 anos, construímos um relacionamento que parecia perfeito. Ela me mostrava museus, exposições, lia-me poesia. Eu lhe prometia que construiríamos um futuro onde ela poderia perseguir suas paixões artísticas enquanto eu administrava o negócio familiar. Tomou um gole de vinho antes de continuar. Pedia em casamento ao terminar a universidade. O casamento estava planejado para 6 meses depois.
Tudo parecia encaminhado para o futuro perfeito que havíamos imaginado. Yara esperou, intuindo que chegavam à parte dolorosa. 3 semanas antes do casamento, meu pai me chamou a seu escritório. Continuou Tadeu, sua voz endurecendo. Mostrou-me um relatório detalhado sobre a situação financeira da família de Adriana. Estavam à beira da falência, ocultando-a com aparências. Disse-me que ela claramente estava comigo pelo dinheiro, que todo o nosso relacionamento havia sido uma estratégia calculada. Você não acreditou, não é? Perguntou Yara, embora temesse a resposta. Tadeu sorriu com amargura. O pior é que não acreditei não realmente, mas confrontei Adriana de todo modo, exigindo explicações, perguntando-lhe por que não havia me contado a verdade sobre sua família. Passou uma mão pelo rosto, como querendo apagar a lembrança. Humilhei-a com minhas suspeitas. Fiz com que se sentisse como se tivesse feito algo imperdoável ao não me revelar cada detalhe dos problemas de sua família. Em minha arrogância, disse-lhe que eu poderia consertar tudo, como se seus pais fossem outro negócio que precisasse reestruturação. Yara podia imaginar a cena. O jovem Tadeu, já moldado pelos ensinamentos de seu pai, convertendo o amor em mais uma transação empresarial. Ela partiu no dia seguinte, continuou ele. Deixou uma carta onde dizia que havia se dado conta de que nunca poderia satisfazer as expectativas dos Mendonça, que eu sempre veria o mundo através do prisma do dinheiro e do controle, que merecia alguém que a amasse pelo que era, não como um projeto a gerenciar. A dor em sua voz, ainda fresca depois de tantos anos, comoveu Yara profundamente. Jurema e meu pai inventaram a história de que ela havia fugido com outro homem, concluiu. Era mais aceitável para o orgulho familiar que admitir que uma mulher havia rejeitado um Mendonça por considerá-lo incapaz de amar autenticamente. Yara tomou suas mãos por cima da mesa. É por isso que você não me contou toda a verdade? Temia reviver essa rejeição? Tadeu assentiu lentamente. E por que me aterroriza cometer os mesmos erros? Admitiu. O dia em que estabeleci aquele fundo fiduciário em seu nome, quando você reagiu com tanta indignação, foi como se o tempo retrocedesse. Vi a mesma expressão em seus olhos que vi nos de Adriana naquela última noite. Uma lágrima solitária percorreu sua bochecha e Yara a secou com delicadeza. Há algo mais que nunca lhe disse, continuou ele, sua voz apenas audível. A razão pela qual aquele desenho se parece tanto com você. Fiz eu mesmo anos depois que ela partiu. Era minha forma de imaginar como seria ela com o passar do tempo, de manter vivo um fantasma. A confissão atingiu Yara com uma força inesperada. Uma dúvida que havia mantido no fundo de sua mente desde que encontrou aquele desenho, finalmente se materializava. Eu lembrei você dela desde o princípio? Perguntou, temendo a resposta. É por isso que se interessou por mim? Tadeu negou veementemente. Não, Yara, juro a você. Quando a vi pela primeira vez, não foi sua semelhança física que me impactou, mas sua autenticidade, sua paixão pelos livros, sua forma de ver o mundo sem os filtros do privilégio e da pretensão. Levantou-se, rodeando a mesa para ajoelhar-se junto a ela, tomando suas mãos. Se houve um momento em que a semelhança me confundiu, foi fugaz e superficial. Cada dia que passamos juntos, cada conversa, cada desafio que enfrentamos, mostrou-me que você é única, incomparável, que o que sinto por você é completamente novo, não um eco do passado. A intensidade em seus olhos, a vulnerabilidade absoluta em sua confissão, dissiparam as dúvidas de Yara. Este era o homem que havia aprendido a amar. Não o empresário calculista, mas o ser humano que lutava por liberar-se dos padrões do passado, que se atrevia a ser autêntico, mesmo quando isso significava enfrentar seus próprios medos e fracassos. Acredito em você, disse simplesmente, e amo você pelo que é agora, pelo que está se esforçando em ser cada dia. Beijou-o então, um beijo que selava não apenas o perdão pelas verdades tardiamente reveladas, mas também a promessa de um futuro construído sobre a honestidade, mesmo quando esta resultasse dolorosa. Nessa noite, abraçados sob as estrelas mineiras que brilhavam através da janela aberta, ambos sentiram que o último muro entre eles havia caído. Não era o final de seus desafios. A vida continuaria apresentando-lhes obstáculos. Mas haviam aprendido a enfrentá-los juntos,
com a fortaleza, que só pode nascer da vulnerabilidade compartilhada. O que nenhum dos dois podia imaginar então era quão completo seria o círculo que estavam prestes a fechar e como o projeto que haviam construído juntos se converteria no cenário de seu maior triunfo pessoal. 2 anos depois. A luz do entardecer banhava o terraço do Centro Cultural Raízes e Asas, com tonalidades douradas e carmesins. Os cafezais de 3 pontas se estendiam até o horizonte como um tapete verde, ondulando sob a brisa de verão. No pátio central, transformado em um auditório ao ar livre, mais de 200 pessoas aguardavam com expectativa. Era o 2º aniversário da inauguração do centro, e a celebração havia reunido personalidades do mundo cultural, estudantes bolsistas, artesãos locais e residentes de toda a região. Mas, para Yara e Tadeu, a verdadeira importância do dia residia em algo muito mais pessoal. De um canto discreto, Yara observava o pátio enquanto ajustava nervosamente a lapela de seu vestido branco de linho. Um vestido de noiva simples, mas elegante, desenhado por uma jovem estilista de 3 pontas, que havia recebido formação nos ateliês do centro. Em seu cabelo, entrelaçadas entre as ondas castanhas, pequenas flores de café formavam uma coroa natural que capturava a essência de sua terra. "Você está linda." A voz de seu pai a sobressaltou. Juvenal Oliveira, vestido com um terno que só usava em ocasiões verdadeiramente especiais, a olhava com orgulho indisfarçável. "Pronta?" perguntou, oferecendo-lhe seu braço. Yara respirou profundamente, assentindo. Seu olhar percorreu mais uma vez o pátio, onde sua vida havia tomado forma durante os últimos 2 anos. O Centro Cultural não era apenas um projeto profissional. Havia se convertido no símbolo tangível da transformação que ela e Tadeu haviam experimentado, tanto individual quanto conjuntamente. Sob sua direção, Raízes e Asas havia se tornado uma referência regional. A biblioteca especializada atraía pesquisadores de todo o Brasil. Os ateliês de artesanato tradicional haviam revitalizado técnicas quase esquecidas. O programa de residências para estudantes rurais havia permitido que jovens sem recursos acessassem a universidade. Mas além dos êxitos quantificáveis, o centro havia demonstrado que era possível construir pontes entre tradição e inovação, entre São Paulo e Minas Gerais, entre privilégio e necessidade. A música suave de um violão marcou o início da cerimônia. Yara, de braço dado com seu pai, avançou pelo corredor improvisado entre as cadeiras. Os convidados se puseram de pé, mas seus olhos só podiam ver Tadeu, esperando-a sob um arco de flores silvestres. Vestia um terno claro, sem gravata, com uma simplicidade elegante que refletia o homem em que se havia convertido. Alguém que já não necessitava de símbolos externos de poder para sentir-se completo. Junto a ele, sorrindo com lágrimas apenas contidas, estava Celina. A relação entre mãe e filho havia se reconstruído lentamente durante os últimos 2 anos. Não até uma idealizada perfeição, mas até uma autenticidade que permitia tanto o amor quanto o reconhecimento dos erros passados. Do outro lado, surpreendentemente, encontrava-se Jurema. A reconciliação com sua irmã havia sido o processo mais longo e complexo. O rancor acumulado durante anos, a sensação de traição após a divisão da empresa, as diferenças fundamentais de valores, tudo havia conspirado para mantê-los distanciados. Mas a doença repentina de Jurema, 1 ano atrás, havia aberto uma porta inesperada. Durante sua recuperação, Tadeu havia estado presente incondicionalmente, demonstrando que os laços familiares podiam transcender as diferenças empresariais. Ravi, agora diretor executivo da Fundação Novo Horizonte, completava o círculo familiar junto à sua esposa e seus gêmeos de 3 anos. Seu apoio constante e pragmático havia sido fundamental em cada etapa do caminho. Quando Yara chegou ao altar improvisado, seu pai colocou sua mão sobre a de Tadeu em um gesto simbólico tão antigo quanto significativo. "Cuide dela", disse simplesmente, com a dignidade de um homem que havia trabalhado a terra toda a sua vida e compreendia o valor do que entregava. "Com minha vida", respondeu Tadeu, a promessa ressoando em cada sílaba. A cerimônia foi breve,
mas profundamente emotiva. Em lugar dos votos tradicionais, ambos haviam escrito cartas que trocaram e leram em silêncio, um momento de intimidade em meio à celebração pública. Quando o juiz finalmente os declarou marido e mulher, os aplausos explodiram acompanhados pelo som de um grupo de congada local. Era uma fusão perfeita de mundos, a formalidade paulistana e a paixão mineira, encontrando harmonia na autenticidade compartilhada. A recepção se estendeu até bem entrada a noite. Mesas longas dispostas no pátio acolheram convidados de todas as origens sociais, desde cafeicultores com mãos calejadas pelo trabalho até acadêmicos de prestigiosas universidades, desde artesãs locais até antigos sócios empresariais de Tadeu. Todos unidos pelo vínculo comum de duas pessoas que haviam derrubado muros para se encontrar. Já avançada a noite, quando a lua cheia banhava os cafezais com sua luz prateada, Tadeu e Yara se escapuliram para a pequena colina atrás do centro. Dali podiam contemplar a celebração que continuava abaixo e, mais além, o mar de café estendendo-se até onde alcançava a vista. Feliz? Perguntou ele, abraçando-a pelas costas. Yara recostou-se contra seu peito, a coroa de flores de café ainda em seu cabelo. Completa, respondeu, como se todas as peças finalmente se encaixassem em seu lugar. Permaneceram em silêncio um momento, desfrutando da tranquilidade depois do bulício da festa. Sabe o que eu pensava enquanto você caminhava até mim? Disse finalmente Tadeu, que toda a minha vida estive buscando algo sem saber o que era, construindo empresas, adquirindo propriedades, acumulando poder, quando o que realmente necessitava era aprender a construir a mim mesmo. Yara girou para olhá-lo, seu rosto iluminado pela lua e algo mais profundo, uma serenidade que havia chegado com a aceitação plena de si mesmo. E você me ensinou isso, Yara. Não sendo perfeita, não tendo todas as respostas, mas mostrando-me que é possível ser autêntico mesmo em um mundo que constantemente nos empurra a fingir. Tirou algo do bolso de seu paletó, uma pequena chave de ferro forjado com um intrincado desenho de folhas de café. A mesma chave que lhe havia entregado anos atrás, convidando-a a Paraty. Isso foi a primeira coisa que dei a você, disse, colocando-a em sua palma. Uma chave que abria uma porta física, mas que representava muito mais. Minha primeira tentativa desajeitada de convidá-la à minha vida real, não a fachada que mostrava ao mundo. Beijou-a suavemente antes de continuar. Agora quero entregar-lhe algo diferente. Extraiu um envelope do outro bolso. Dentro havia documentos legais, mas não eram o que Yara poderia ter temido anos atrás. Era a escritura do Centro Cultural, modificada para estabelecer uma diretoria independente que garantiria sua continuidade independentemente de seus fundadores. Raízes e Asas já não é nosso projeto, explicou Tadeu. É da comunidade, dos estudantes, dos artesãos, de todos os que o encheram de vida. Nós apenas plantamos a semente. Eles a fizeram florescer. Yara compreendeu o profundo significado desse gesto. Não era uma renúncia, mas uma liberação. A culminação de um caminho que havia levado Tadeu desde o controle e a possessão até a generosidade e a confiança. É perfeito, disse, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. O presente mais bonito que você podia me dar. Retornaram à festa de mãos dadas, onde a música e as risadas continuavam sob as estrelas. Entre os cafezais centenários, que haviam sido testemunhas de gerações de mineiros lutando por uma vida digna, e sob o mesmo céu brasileiro que havia visto o surgir e o cair de impérios, Yara e Tadeu haviam encontrado algo mais valioso que o poder ou a riqueza: a liberdade para ser autênticos, a coragem para ser vulneráveis e a sabedoria para compreender que o amor verdadeiro não é possessão, mas crescimento compartilhado. Como sussurrava o velho provérbio que a avó de Yara costumava repetir entre os cafezais: o amor verdadeiro não grita, sussurra. E no sussurro das folhas prateadas movidas pela brisa noturna, dois corações que haviam percorrido caminhos aparentemente incompatíveis escutavam a promessa de um futuro construído não sobre expectativas ou aparências, mas sobre a rocha firme da verdade compartilhada.